Por que Jesus veio da tribo Judá e não de outra tribo? O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, a linhagem de Jesus traçada ao longo da história desde José e Maria até o rei Davi, Judá e seus irmãos, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Você provavelmente se lembra do famoso José da escola dominical, o filho favorecido de Jacó que subiu ao poder no Egito depois de ser vendido como escravo por seus irmãos invejosos. Mas quem era Judá? Judá era o quarto filho de Lia, a esposa não amada de Jacó. Sabemos pouco sobre ele, mas todos os escritores dos evangelhos prestam muita atenção aos detalhes, mostrando que Jesus descendia do obscuro Judá. Você provavelmente conhece Jesus como o leão da tribo de Judá. Mas por que essa tribo específica estava ligada ao tão esperado Messias? Afinal, Judá não era o primogênito de Jacó, nem o filho mais proeminente em Gênesis, e suas falhas morais iniciais fazem com que sua tribo pareça a mais improvável linhagem para Cristo. No entanto, contra todas as probabilidades, Jesus surgiu de Judá, superando irmãos mais velhos e filhos mais proeminentes. Deus plantou a origem de Cristo na árvore genealógica de Judá. Isso levanta a questão: entre os 12 filhos de Jacó, por que o Messias veio especificamente pela tribo de Judá? O que fez sua linhagem se destacar como única para o Rei dos Reis? As surpreendentes bênçãos proféticas de Judá. Quando Jacó estava em seu leito de morte, ele pronunciou bênçãos proféticas sobre cada um de seus filhos, incluindo seu quarto filho, Judá. À primeira vista, Judá parecia um candidato improvável para carregar a linhagem messiânica. No entanto, ouça a chocante bênção que Jacó pronuncia em Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 12. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Essa poderosa profecia aponta claramente para um futuro governante real da linhagem de Judá, que um dia derrotará todos os inimigos e reinará sobre todas as nações. Jacó associa esse rei vindouro ao símbolo do leão e à tribo de Judá. Essa imagem messiânica se concretiza em Jesus Cristo, o leão de Judá, mencionado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. De todos os filhos de Jacó, a profecia dada a Judá estabelece a base para a linhagem messiânica que produzirá Jesus, o Rei dos Reis Supremo. Desde o início, as Escrituras revelam que Deus escolheu Judá e seus descendentes para carregar a linhagem de Cristo por muitas gerações. A profecia divina a Judá antecipa a posterior proeminência de Davi, o rei modelo de Israel, surgindo de Judá, e culmina em Jesus Cristo, o governante eterno e leão. Da tribo de Judá, Judá emerge como líder entre os irmãos, com base na ordem de nascimento. Esperaríamos que os 3 irmãos mais velhos de Judá, Rúben, Simeão e Levi, assumissem a liderança tribal e carregassem a linhagem messiânica. No entanto, sérias falhas morais desqualificaram cada um como primogênito. Rúben possuía o direito de primogenitura e naturalmente lideraria. No entanto, Gênesis revela que, enquanto Israel vivia naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Esse ato de profanar a cama de seu pai por imoralidade sexual desqualificou Rúben da liderança. Da mesma forma, quando a irmã deles, Diná, foi violada sexualmente, Simeão e Levi responderam com raiva intensa, enganando todos os homens da cidade e matando todos os homens para vingá-la. Sua violência precipitada e excessiva provocou a forte repreensão de Jacó. Sua raiva mortal os tornou inadequados para a linhagem messiânica, em contraste com as desqualificações dos 3 irmãos mais velhos. A trajetória positiva de Judá se destaca. Judá está longe de ser perfeito. Na verdade, lemos de seus próprios erros morais iniciais, como lucrar com a venda de José como escravo.
No entanto, Judá passa por uma poderosa mudança de caráter e arco redentor quando os irmãos viajam para o Egito em busca de comida. A integridade de Judá brilha intensamente em sua oferta de se tornar escravo no lugar de Benjamim por amor altruísta ao seu pai, Jacó. Isso prefigura o sacrifício final de Cristo. Enquanto Rúben, Simeão e Levi demonstraram traços que os impediram de liderar as 12 tribos, o crescimento de Judá como líder com qualidades reais, como o sacrifício próprio, preparou o terreno para sua tribo carregar a semente messiânica. A linhagem de Judá por meio de Davi, a linhagem de Jesus, remonta ao rei Davi, o rei modelo de Israel e o descendente mais famoso de Judá. Deus faz uma aliança incondicional com Davi, prometendo em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus promete estabelecer o trono de Davi e reinar para sempre por meio de sua descendência. Embora a dinastia terrena de Davi eventualmente cesse, a promessa encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo, o Rei eterno que reina para sempre no céu e retorna para estabelecer seu reino terreno, porque Davi provém da tribo de Judá. Essa promessa duradoura de um Rei eterno também se estende a Judá. Mais uma vez, vemos Deus destacando Judá e sua linhagem como parte fundamental para carregar a semente messiânica. A promessa que Deus faz a Davi remonta a Judá, afirmando que é por meio da tribo de Judá que o rei messiânico culminante, Jesus Cristo, surgirá para estabelecer seu trono eterno sobre toda a criação. Nenhuma outra tribo recebe uma promessa tão duradoura de descendência real, culminando em um reinado divino eterno. Contrastando com a desobediência de Israel após a morte do rei Salomão, Israel se divide em 2 reinos rivais, o norte de Israel e o sul de Judá. À medida que geração após geração de reis malignos do norte levam Israel à idolatria e desobediência, a linhagem de liderança transfere-se para a tribo do sul, Judá. Embora haja uma mistura de reis bons e maus tanto no norte quanto no sul, Judá mantém a linha dinástica que culmina em Cristo quando os assírios invadem e exilam o norte apóstata de Israel, apagando 10 tribos da história. Apenas a linhagem de Judá persiste. Dos 12 filhos de Jacó, Judá permanece como um remanescente, uma pequena chama mantendo acesa a centelha da liderança divina. Conforme previsto na profecia, o cetro de liderança repousa na tribo de Judá. Dessa fiel relíquia emerge o prometido Rei eterno, Jesus Cristo. Por que Judá? Nas irmãs divididas, vemos a previsão divina e a justiça poética. A desobediência de 10 irmãos leva à perda de identidade histórica. No entanto, o pequeno Judá persiste através do exílio e da sucessão de reis para eventualmente produzir o Messias. Deus exalta a pequena e marginalizada tribo para se tornar a cabeça de todas as nações. Através de Cristo, o Filho ignorado preserva a linhagem do maior rei da história. Novamente vemos Deus orquestrando a origem de Jesus a partir de Judá. A tribo de Judá representa um remanescente fiel, preservando a luz do Messias em meio à desobediência nacional. Dessa linhagem frágil brilha o esplendor de Jesus Cristo. Em encerramento, por que Jesus descendia do obscuro Judá em vez de um filho mais proeminente de Jacó? Apesar de parecer um candidato improvável, as profecias messiânicas e as promessas ligadas a Judá fizeram de sua tribo o canal para a linhagem de Cristo. Contra todas as probabilidades, Judá recebeu maravilhosas bênçãos proféticas, apontando para um vindouro governante real, leonino, que encontrou cumprimento em Cristo. Judá se desenvolveu em um líder auto-sacrificial entre seus irmãos. Deus estendeu a promessa de um trono eterno, especificamente por meio do descendente de Judá. Davi e o remanescente de Judá persistiram fielmente enquanto outras tribos desapareciam e outras se desqualificavam. O pequeno Judá tornou-se o veículo para carregar o Messias. Jesus Cristo emergiu como o leão de Judá para governar as nações com um cetro que nunca se apartará de sua tribo. Assim, encerramos onde começamos na genealogia de Mateus, que rastreia a surpreendente linhagem de Jesus até o obscuro Judá e seus irmãos. No entanto, agora entendemos por que, entre todos os filhos de Jacó,
Deus selecionou a humilde linhagem de Judá para produzir o filho maior de Davi e o rei eterno da humanidade. Contra toda lógica humana, o Senhor exaltou o humilde Judá como o conduto para a vida de Cristo. O filho ignorado pavimentou o caminho para o filho e leão supremo que veio para salvar a humanidade. Assim como as Escrituras predisseram, o Messias surgiu da tribo de Judá. Amigos, ao traçarmos a linhagem de Cristo por meio de Judá, podemos encontrar grande encorajamento, pois em Jesus encontramos o tão esperado leão de Judá, majestoso, vitorioso, poderoso, para salvar. Embora Jesus tenha nascido humildemente em uma manjedoura, filho de 2 judeus empobrecidos de um território marginal, ele conquista por meio do alto sacrifício. Ao suportar a cruz e derrotar a morte para sempre, Cristo estabelece um trono eterno sobre toda a criação. Este rei rugiu. Todo joelho se dobra reconhecendo-o como Senhor, e a outrora obscura tribo de Judá dá à luz a glória, realeza e bênçãos prometidas a todas as nações através do leão, Jesus. Amados, se alguma vez se sentirem marginalizados, ignorados ou desqualificados para serem usados significativamente, lembrem-se de Jesus e Judá. Deus especializa-se em exaltar os humildes, improváveis e mal equipados para realizar o extraordinário por meio de sua graça. Vocês podem sentir que vêm de uma tribo insignificante, mas o leão de Judá os capacita com coragem para brilhar para ele. Embora o mundo os rejeite, o céu os honra, assim como fez com Judá. Então, tenham coragem. O poder do nosso majestoso Salvador repousa até mesmo sobre aqueles esquecidos que depositam fé no triunfante leão de Judá, Jesus Cristo, o Rei sobre tudo. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.